Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 3. Nós paramos no verso 10, então, aliás, no verso 9, né? Vamos começar no verso 10. 3. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito, né, do exemplo dele, né, dizendo que ele considerou todas as outras coisas como escória para poder conhecer a Cristo, para poder seguir a Cristo, né? Nós vimos isso a semana passada. Quer ver, ó? Lê para mim, irmã linda, o verso 8, por favor. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escolha, para que possa ganhar. Tá vendo? Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz assim, ó, tudo aquilo que eu podia me gloriar, sendo judeu, circuncidado, fariseu, né, segundo a lei, irrepreensível, eu joguei isso aí tudo como escória, como esterco. Certo? Não tem valor nenhum para mim poder ganhar a Cristo. E agora, a partir do verso 10, ele diz assim, né, ele diz assim, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, Paulo, irmãos, ele abre mão de tudo para poder conhecer, para poder saber, né, o poder de Cristo, da sua ressurreição, da sua morte, das suas aflições. Na verdade, irmãos, o importante para ele era ele conhecer
tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por ele. E ele continua, né? Olha aí o verso 11. Lê para mim, irmão Moacir, versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição. Irmãos, é claro que o apóstolo Paulo tinha convicção da sua salvação. Ele está falando lá do último dia, quando nós seremos ressuscitados pelo Senhor na sua volta. Mas olha só que coisa interessante. Ele quer conhecer o poder, a ressurreição, a comunicação das aflições, da morte de Cristo, para que ele possa garantir que ele vai estar lá no dia da ressurreição, irmãos. Não que ele já não tivesse convicção disso, mas ele diz, eu continuo, eu não paro, eu quero continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E aí, veja só o que ele diz no versículo 12 aí. Irmã Conceição, lê o 12 para mim, por favor. A irmã Conceição. Não que já até alcançado, ou que já perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Muito bem, então ele fala assim, irmão, não que eu já tenha alcançado as... Irmãos, nós estamos na carne. O apóstolo Paulo, quando escreve isso aqui, ele estava na carne, na verdade ele estava preso. Então ele fala assim, olha, eu deixei tudo para lá para mim poder fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer, não que eu já tenha alcançado, porque se eu estou aqui ainda tem coisa para fazer, irmãos. E aí ele ainda fala assim, ou que seja perfeito. Ele fala assim, não, eu ainda não estou perfeito. Mas o que ele fala? Prossigo. Eu continuo. Irmãos, na verdade, irmãos, não importa o que aconteça. A gente tem que abraçar a nossa fé. Lutar por ela. Por aquilo que nós acreditamos. O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, irmãos, dentro de uma cadeia. E ele fala assim, eu ainda continuo, eu prossigo para aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Ele continuava a pregar o Evangelho, irmãos, porque ele estava preso por causa do Evangelho. Porque ele era ousado na pregação do Evangelho, para levar as pessoas às boas novas de Cristo, ao seu povo e ao gentio. Então o apóstolo fala assim, eu ainda não cheguei lá, mas eu prossigo, continuo. E aí no versículo 13, olha só que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo fala no versículo 13. Lê para mim, Marisa, por favor. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Pode ler o 14 também, só para fazer sentido. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo que ele deixou tudo, mas agora ele está ali, conhecendo, pregando, fazendo aquilo que ele foi chamado, certo? Aí ele fala assim, não que eu me julgue já ter alcançado. Não. Ele ainda estava na carne. Ele fala assim, não, mas o que eu faço? O que ele faz, irmãos? Esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando. Ele avança, ele avança. Ele não fica lá choramingando, se lamentando, murmurando, não. Sabe o que ele faz? Eu esqueço o que passou. E eu volto o meu olhar para Cristo. É claro, irmãos, que esse homem passava por grandes aflições e tribulações.
Ele sofria por causa das igrejas, por causa da perseguição. Ele sofria no seu próprio corpo a perseguição por causa do evangelho. Ele estava preso. Mas ele não se importava, irmãos. Olha, ele não ficava olhando para trás. Ele olhava para frente. Ele prosseguia servindo a Deus. Não importa a situação, a idade, o sexo, não importa. Eu acho isso aqui tão maravilhoso, irmãos. Um exemplo. Um exemplo para nós. Para de se lamentar. Para de ficar reclamando. Para de ficar falando assim, se tivesse acontecido tal coisa, né? Não tem se, irmãos. Não tem que ficar olhando para trás. Tem que olhar para frente. Se eu tivesse ficado lá naquela igreja, teria sido tão bom. Se eu tivesse ficado com aquele marido, seria tão bom. Se meu filho tivesse feito tal coisa, seria tão bom. Se aquele pastor... Não, irmãos. O apóstolo Paulo esquece o que passou, e passou muita coisa, porque ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo, por causa da chicotada, por causa das pedradas. Ele fala assim, eu esqueço tudo isso daí, e eu olho para frente, avanço, prossigo, para as coisas que estão acontecendo. Ele vivia aquele momento. Hoje eu estava na casa de um cliente e falei assim para ele assim, a Bíblia diz para nós não ficar nos preocupando com o dia de amanhã, mas viver o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo, ele vivia aquele momento, irmãos, e ele fala assim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo, irmãos? Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, honrar a Cristo. Ele diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Eu fiquei curioso, fiquei pesquisando a respeito, né? Qual é essa soberana vocação? O que ele está querendo dizer aí? Porque, irmãos, cada um de nós temos um chamado especial de Deus para servi-lo. Cada um. O apóstolo Paulo, ele prosseguia para esse alvo, cumprir o ministério que Deus tinha dado para ele, de pregar para os gentios, de pregar para o povo, de ser sua testemunha, de sofrer por causa do evangelho. Então ele olhava para o alvo. Qual é o meu alvo, Senhor? O meu alvo é ser testemunha do Senhor, é viver uma vida íntegra, reta, é eu amar a Deus, amar a sua igreja. Então eu vou prosseguir para esse alvo, para essa vocação para a qual eu fui chamado. Todos nós, irmãos, fomos chamados por uma vocação. Cada um, no seu particular, é importante para o corpo de Cristo. Lembre-se sempre assim, irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras e a gente pensa na igreja de Cristo, como é que a Bíblia, ela descreve a igreja? Cristo, o cabeça, e a igreja como um corpo. Um corpo, irmãos, ele trabalha em conjunto. Tudo que a gente tem no nosso corpo aqui, é importante. O irmão Moacir, ele tem uma falhinha no dedo aí, né, irmão Moacir? Pedacinho de nada, né? De vez em quando faz falta? Aí, tá vendo? Não pode tocar a flauta, toca a gaita. Irmãos, tudo que você tem no seu corpo é importante. Por exemplo, eu tenho pouco telhado, né? Não é verdade? Eu tenho pouco telhado, né, irmão? Irmãos, eu subo no sótão de casa, encostei em qualquer pedacinho do telhado, machuca. Não tem cabelo. Sabe como é que eu tenho que fazer? Às vezes eu esqueço, irmão, mas quando eu vou subir no sótão, eu tenho que colocar um boné. Eu tenho que colocar o boné, porque o boné, aí bate no boné, não machuca. Mas não pode encostar, irmãos. Esse meu corinho aqui, quando vocês veem assim meio machucadinho, é por causa disso. Qualquer coisa que encosta na minha cabeça machuca. Porque é uma pelinha muito sensível, né? Até um pernão que se bater muito forte assim machuca. Irmãos,
tudo que nós temos no corpo é importante. Sabe o que Paulo está dizendo aqui sobre essa soberana vocação, esse prêmio? É porque você é importante. A sua oração é importante, a sua oferta é importante, a sua presença é importante, né? O seu louvor, né? Quando você canta, né? Irmãos, cada um de nós nesse corpo local aqui somos importantes, não pode tirar. Olha como é importante, irmãos, você fazer parte de uma igreja. As pessoas, né, hoje em dia tem um movimento aí chamado desigrejados. Eles acham que não precisa ter igreja. Você pode se reunir, mas não precisa ser igreja, não precisa ter público, não precisa ter isso aqui. Irmãos, olha como é importante o papel da igreja, irmãos. Porque você é útil nesse corpo local. É uma pena, irmãos, aquele irmão que não é integrado ao corpo local. Porque ele, às vezes, está presente, mas não pode participar de uma forma plena. É verdade, irmãos. E às vezes tem seus motivos particulares. Não vou nem entrar nessa questão. Mas não está completo. Porque não tem nada melhor, irmãos, do que a pessoa perguntar: você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja Bom Pastor. É mesmo? E quem é seu pastor? Ah, meu pastor é o pastor Ismael. Ah, que legal. E quem são os irmãos que estão? Ah, tem um grupo de irmãos lá, é pouca gente, mas é um grupo gostoso de estar junto. Uma coisa maravilhosa isso. Porque aqui, ó, tem o mesmo Espírito agindo na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: eu prossigo para esse alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Que vocação? Jesus nos chamou para servirmos a Ele através da sua igreja. E dentro dessa igreja, que é um corpo, todos nós somos importantes. Ninguém pode ser desprezado ou menosprezado. Não, irmãos, todos nós somos importantes. Aí ele continua, versículo 15. Lê para mim, irmã Nilda, por favor. Verso 15. Isso, olha só, irmãos, olha o que Paulo está dizendo assim: por isso todos quantos já somos perfeitos. Engraçado, né? Ele diz aqui atrás, aqui, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, não, desculpa, não, verso 12, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Primeiro ele fala: não, ainda não estou perfeito. Daí ele pega e chega: mas por isso todos aqueles quantos já somos perfeitos, ele se inclui. Porque somos, está no plural, ele está se colocando junto. Sintamos isto mesmo. Então ele está dizendo assim, ó: nós que estamos aqui, que servimos a Deus, que estamos prosseguindo para esse alvo, olhando para esse alvo, para servir a Deus, fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração, ele diz assim: esses são os perfeitos. E eles têm que sentir uma mesma coisa. E se alguém está sentindo algo diferente, Deus vai revelar. Mas olha o que ele diz no verso 16: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. O que ele está dizendo, irmão? Olha só, nós que já estamos aqui, que fazemos parte dessa igreja, que já servimos a Deus, andemos segundo uma mesma regra, a Bíblia. A gente não tem que ficar inventando história. A gente tem que fazer aquilo que a gente já aprendeu. É assim, irmãos. E aí ele fala assim, ó: segundo a mesma regra e sentindo uma mesma coisa. E aí ele se coloca como exemplo. Lê para mim, irmão Valdez, o verso 17. 17. E ainda não seja obedecido por... O senhor está no errado, irmão Valdez.
Está errado. Capítulo 3, verso 17. 3:17? Capítulo 3, versículo 17, irmão Baldir. Tá. Então lê. Sede também, meus amados Imitadores. imitadores, irmãos, tendo a circuncisão segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim anda. Ó, ele se coloca como exemplo. Sede também meus imitadores, irmãos. Ele se coloca como alguém, como exemplo, modelo. Porque ele era imitador de Cristo. Então ele fala, ó, sede meus imitadores e tende cuidado. Irmãos, nós cristãos temos que andar com cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então, peraí, se eu ando de forma íntegra, conforme as Escrituras, sendo exemplo, modelo, siga as minhas pisadas, o meu exemplo, com cuidado, para não fazer diferente. E aí ele fala assim, então, ó, sede meus imitadores e tendes cuidados, pelos que assim andam. Agora olha o que ele diz no versículo 18 aí. Irmã Linda, lê para mim, por favor. Porque muitos há, os quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, pelos inimigos da cruz de Cristo. Isso, porque muitos há, aqueles que ele já tinha avisado, hein, irmãos? Ó, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Irmãos. A gente tem inimigo. E ele está falando aqui, irmãos, de pessoas que estavam dentro das igrejas, tá? Por isso que ele fala chorando. Porque o que se espera de nós que estamos aqui na igreja? Que a gente faça conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Que a gente seja verdadeiros cristãos. Homens e mulheres lavados, remidos, transformados, novas criaturas, que andam em novidade de vida, que não se conforma com este mundo, com a sua concupiscência, mas que tem uma mente transformada, renovada. É assim, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu estou chorando por causa desses que estão aí no seu meio, mas na verdade são o quê? Inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus. Porque queriam fazer mudanças. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta, exortando a respeito, né, daqueles que se levantavam contra o evangelho genuíno. Porque ele lá anteriormente já tinha falado, ó, cuidado com os cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, né, que é a circuncisão. Ele está chamando esses aqui, sabe o quê? Inimigos da cruz. E ele fala chorando. Olha aí, ó, como é que a gente identifica eles? Verso 19. Está aberto aí, Débora? Lê para mim o verso 19. Ó, irmãos, presta bem atenção nesse versículo. O fim deles é a perdição. Porque o Deus deles é o ventre. Eles olham para a própria barriga. Não tem um ditado disso, né? Que aquele que só fica só olhando o seu próprio umbigo. É eles, né? Só pensa em si. Irmãos. Dentro das igrejas tem muita gente assim. Olha lá, ó. Cuja glória é para a sua confusão, porque muitas vezes aquela pessoa é famosa, mas na verdade ela não é temente a Deus, mas ela não é salva.
mas só pensam nas coisas terrenas. Eu preciso ter um carro melhor, uma casa melhor, eu preciso, cantar mais bonito que todo mundo, porque ele quer glória, quer estar em destaque. Eu preciso ir numa igreja grande, que tenha, instrumentos. Irmãos, cuidado, porque esses aí, o fim deles é a perdição. Mas, olha o que ele diz aí, mas a nossa cidade está nos céus. Lembre-se sempre, irmãos, neste mundo aqui, nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a este mundo, irmãos. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós estamos aqui. Nós precisamos viver aqui. Mas nós não pertencemos a este mundo. Por isso que muitas vezes, irmãos, as coisas que acontecem em nossa volta parece que nos agride. Não é verdade? Parece que nos ofende, parece que nos oprime. Porque a gente é estrangeiro, a gente não pertence a esse mundo. Então aquilo que esse mundo muitas vezes está fazendo, agindo, em nossa volta, no nosso meio, nos atinge. Porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino dos céus, irmãos. A nossa cidade está lá no céu, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vem tratando dessas coisas que estão acontecendo aqui, e ele fala assim, olha, a nossa cidade está lá no céu, e a gente está esperando, porque nós somos homens e mulheres de esperança, a nossa esperança está na vinda do Senhor Jesus. Tá? Por quê? Porque Ele vai transformar o nosso corpo. Então aqui ele traz informação a respeito da vinda do Senhor, dizendo, tá vendo esse corpo seu aí, que muitas vezes está machucado, está cansado, está sem o telhado para proteger. Esse corpo vai ser transformado, vai ser glorificado. Vai ser glorificado conforme o Senhor Jesus também foi glorificado na ressurreição. Então ele está falando aqui da vinda do Senhor, irmãos. Então ele mostra para nós algo a respeito daquele momento, daquele dia da ressurreição dos mortos, em que este corpo será transformado. Então, olha, suporte, aguente, porque você não pertence a este mundo, não. Aqui você é passagem, só passageiro. Nós vamos viver eternamente com um corpo glorificado no céu. Amém? Então, a palavra do apóstolo Paulo aqui é uma palavra maravilhosa para nos exortar, para nos fortalecer, para nos ajudar, realmente mostrar para nós que as coisinhas que a gente está passando muitas vezes aqui, irmão, é passageiro. Às vezes fala assim, pastor, eu tenho orado tanto a Deus para Ele fazer algo para mim, em respeito à minha esposa, ao meu filho. Calma, meu querido irmão. A nossa esperança está na vinda do Senhor, não é nessa vida. Não é nesse mundo, não é aqui nessas coisas. A gente tem que continuar vivendo, olhando para o nosso alvo. É isso que a gente tem que fazer. Lembrando que nós não pertencemos a este mundo. Então, irmãos, o nosso olhar, a nossa forma de viver, de agir, ela é diferente. Quando a gente consegue entender isso, ela é diferente. Não significa que você não vai passar por aflições. E também não significa que você não possa ter momentos de alegria, de felicidade, porque nós temos aqui nessa vida aqui também. É ou não é verdade? Quantas coisas que são boas para nós. Começa a observar a vida que a gente leva, irmãos. Uma vida confortável, uma vida com fartura, uma vida com paz.
não cai bomba perto da gente. Aliás, né, hoje eu estava até conversando com esse meu cliente aí. Falei assim, olha, nós somos uma geração que vivemos muito. Muito mesmo. Porque a nossa expectativa de vida é 75, 77, mas boa parte chega aos 80, 85 anos, ativos. Estuda o livro de Reis. A maioria dos reis morreram antes dos 50 anos. Está lá registrado lá. Começou a reinar com 17 anos e reinou por 20 anos. Quantos anos morreu? 17 com 20? 47 anos. Começou a reinar com 20 anos e reinou durante 10 anos. Quantos anos ele teve? Viveu 30 anos. Pode pegar lá no livro de Reis e Crônicas lá, a maioria absoluta dos reis de Israel viveram menos de 50 anos, irmãos. Aí você vai falar assim, poxa, mas os reis, os que tinham acesso ao conforto, à comida, tudo isso aí, viveu menos de 50? E como é que era a população então? Pensa bem, irmãos. Se os poderosos viviam pouco, e os que eram pobres? Viviam menos. Mas o rei talvez que fosse errado, né? Não, mas não importa, irmão Valdez, não estou falando de pecado, eu estou falando de uma coisa que faz parte da vida, entendeu? Então pensa assim, irmãos, a maior parte daquela geração vivia 40, 45 anos, tanto é que a geração dos irmãos que são mais antigos aqui, se aposentava com 44 anos. Não é verdade que a geração de vocês se aposentava com 44 anos? Olha com quantos anos agora a minha geração está aposentando. A minha não, né? A geração anterior à minha, né? Porque eu ainda não tenho idade para aposentar. 65. E estão querendo aumentar. Pastor, os que trabalharam comigo morreram tudo. Por causa disso que aposentava com 44. Só 2 pessoas. Por isso que aposentava com menos idade. O senhor é um privilegiado. Deus abençoou, deu saúde, deu vigor, chegou a mais de 80 anos, né, irmão Moacir? Mas a maior parte, você olha lá para os seus irmãos, amigos, vizinhos lá, a maioria morreu. Muito antes dos 60. Então pensa assim, irmãos. Ó, se a gente está vivendo, a gente tem que agradecer a Deus. Acordei de manhã, tinha café, tinha algo para comer, né? Um ovinho frito lá, tinha leite. Chegou na hora do meu almoço, um arrozinho, com feijãozinho, um franguinho, uma saladinha, olha, privilégio, né? Pensa, irmãos, a gente tem muitas coisas para agradecer. Não significa que não tem problemas. Mas se você olhar a quantidade de coisas boas que a gente tem, veja, hoje em dia, o conforto que a gente tem. Tem banheiro dentro de casa. Tem água boa. Fogão a gás. Olha só, esqueci do fogão. Tinha que ir buscar a lenha. Energia elétrica. Todas as casas aqui da nossa região aqui tem energia elétrica, irmão. Pensa bem. Ó, você vai ali no sacolão, tem um monte de tipo de fruta e legumes. É só ter o din-din, né? Lógico, tem que ter o din-din. Mas você chega lá, tem. Você vai no mercado aqui, as prateleiras estão cheias. Irmãos, vivemos com fartura. Tem pessoas pobres, humildes, como sempre teve. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Os pobres sempre estarão convosco. Ele não falou isso? Ele falou. Então não adianta, irmão. Pobre vai sempre existir. Tá? Mas veja, tem coisas boas para a gente também usufruir. Mas lembre-se sempre, a nossa esperança, ó, está em Cristo, lá na vida eterna. A nossa esperança é que Jesus vai voltar e vai transformar este corpo.
Tá? Semana que vem, irmãos, nós continuamos no capítulo 4. Tá bom? Então, vou pedir para Débora, por favor, encerrar o nosso vídeo. 4 de Filipenses.